You in my presence. Olá, queridos internautas, mais uma vez aqui no nosso programa Papo de Umbanda. Para quem não conhece, meu nome é Pamela Sampaio, eu sou apresentadora e ao meu lado o pai Davi Veronese. A produção escolheu 3 temas para você escolher lá, né, clicar e abrir uma votação. E os 3 temas eram mediunidade, mistificação e animismo. Esse era um tema. O papel da mulher na Umbanda, esse era outro tema. E a reencarnação. E era só você clicar e escolher. E o que foi escolhido foi mediunidade, mistificação e animismo. Às vezes, internautas, a produção acaba repetindo algum tema. Eu acho que vocês já perceberam que o papel da mulher na Umbanda já foi repetido, porque às vezes você, internauta, às vezes quer e às vezes não foi selecionado, às vezes você não conseguiu o que você queria. A gente dá mais uma oportunidade de você conseguir aquele tema que você tanto quer ver ser discutido, né? E sem mais delongas, vamos começar esse lindo papo e deixando claro que a gente depende de você, internauta, para poder compartilhar, curtir. A gente faz aqui com muito amor, muito carinho, que você leve conhecimento para sua família, para os seus amigos, para os seus parentes, para o mundo inteiro, né? Que o mundo precisa de conhecimento, para tirar as pessoas da pura ignorância do saber. Então, sem mais delongas mesmo, vamos começar, né? E antes de começar, vamos já esclarecer para as pessoas entenderem o que é realmente mediunidade. Você sabe aí? Se você não sabe, acompanha aqui nosso pai Davi Veronese. Pai Davi Veronese, o que é mediunidade? Olá Pamela, olá internautas, é um prazer estar com vocês em mais um programa Papo de Umbanda, batendo esse papo para cá, papo para lá, e a gente acaba aprendendo, acaba descobrindo coisas novas e tirando algumas dúvidas, e isso me deixa muito satisfeito. E não só em ser umbandista, mas também ter a oportunidade de ser um multiplicador desse conhecimento, assumindo um papel missionário, que é levar Umbanda para as pessoas que não conseguem chegar até nós. E essa pergunta, desculpem, o que é mediunidade? Vamos falar de mediunidade, nada mais justo do que começar a esclarecer o que é de fato mediunidade. As pessoas aí do mundo que não conhecem a Umbanda acham mediunidade uma grande tolice, um fetiche, etc. e tal. Mas o que é mediunidade de fato? A palavra médium e mediunidade são termos que foram usados pela primeira vez pelo Espiritismo por intermédio de Allan Kardec, a partir de 1853, com a publicação dos livros O que é Espiritismo e O Livro dos Espíritos. Então Allan Kardec foi o primeiro homem a trazer as palavras médium e mediunidade à tona, à luz, criar mesmo essa etimologia, como criaram também a palavra espírita e espiritismo. Essas duas palavras não existiam até Kardec, né? O que existia era espiritualismo, etc. Espírita, espiritismo, médium, mediunidade foram criados por Allan Kardec para designar que o médium significa o meio. E o meio do quê? O meio entre o plano espiritual e o plano material, entre os espíritos desencarnados e os espíritos encarnados, entre o metafísico e o físico. Então, mediunidade seria aquele que tem a capacidade, ou seja, a faculdade de comunicar-se com espíritos. Então, mediunidade é o que tem o médium, né? Mediunidade é o que tem o médium. O médium é o capaz, é o meio, é o intermédio entre os homens e o espiritual. Então mediunidade seria essa faculdade, essa capacidade de se comunicar com além, de desenvolver técnicas e faculdades como a clareaudiência, clarevidência, psicografia, incorporação. Então mediunidade, resumindo, é isso. Obrigada. E quando você refere a médium, ou é médio, como se refere? Médium é a palavra utilizada de fato. Médium, mediunidade. Pessoa, ele é um médium. Médium, né? Para esclarecer, às vezes a gente tem uma dúvida assim, né? Pode ser boba, mas importante para o nosso conhecimento. Próxima pergunta é: a mediunidade aflora quando
qual é o momento que sua mediunidade aflora, qual é o momento que minha mediunidade aflora, qual é o momento da mediunidade do pai da Viveronete aflora, né? Muito bom, boa pergunta. Isso é uma resposta que não pode ser uma resposta certa, né? Não pode ser um ponto único, uma única consciência. É quando, né? Em relação à idade, ou à maturidade espiritual, ou ao momento da vida, o que leva a aflorar a mediunidade? Isso é uma resposta delicada. Eu acredito muito, através de experiências, de estudos, de análises e coisas que nós ouvimos e vemos durante esse tempo na caminhada umbandista, tanto dentro da Umbanda quanto dentro do Espiritismo, nós conhecemos a mediunidade compulsória, né? Que ela é compulsória mesmo, ela acontece sem a pretensão da pessoa. É o que eu tomo como exemplo tanto Chico Xavier quanto Zélio de Moraes, médiuns aí da nossa atualidade. Chico Xavier no Espiritismo, pai Zélio de Moraes, fundador da Umbanda. Eles eram médiuns, porque todos nós nascemos médiuns, querendo ou não, as pessoas nascem médiuns. O evangélico lá, fervoroso, perseguidor do Espiritismo, perseguidor da Umbanda, por mais que ele intente contra essa verdade, ele é o médium, né? E a mediunidade, antes de qualquer coisa, falar sobre quando aflora a mediunidade, é interessante deixar claro que a mediunidade existe desde quando existe homem na Terra. Mesmo entre lá os primatas, quando as suas faculdades mentais não eram tão desenvolvidas, né? Porque nós sabemos que o homem no início do povoamento terrestre, quando começaram a surgir, não tinha um desenvolvimento intelectual interessante, porque o trabalho era mais braçal, não tinha necessidade de desenvolver o intelecto. Então, quem sabe ali não existia ainda essa necessidade de mediunidade, de comunicação com o além, com a Terra. Mas um pouco depois, quando o progresso começou a acontecer e houve elucidações intelectuais de raciocínio mesmo nos habitantes terrestres, nós conseguimos perceber que há registros históricos de todas as épocas da humanidade, entre todos os povos, de mediunidade de fato. Quando se lê lá o Gênesis, quando Moisés sobe ao Monte Sinai para receber os 10 mandamentos, para mim e para a maioria dos estudiosos da mediunidade, nós vamos perceber que ali acontece um dos primeiros fenômenos de psicografia. Então Moisés psicografa os desejos de Deus e as leis de Deus. Quando ele desce do Monte Sinai, ele dá aos hebreus algo que ele escreveu nas tábuas, mas que foi ouvida pela voz de Deus ou de um espírito superior, tanto faz. Então nós temos a prova da comunicação espiritual, a prova da prática da mediunidade entre os egípcios, entre os gregos, quando se analisa Sócrates, as pitonisas, então o oráculo de Delfos, entre os africanos, entre os druidas, entre os celtas, entre todos os povos, nós vamos acompanhar provas evidentes que a comunicação com os mortos, que o receber a influência ou a inspiração do além ou do mundo dos mortos, como se queira falar, acontece desde sempre e todos nascem com a mediunidade. Não há dúvida quanto a isso. Eu, você, nós, internautas, evangélicos, protestantes, ateus, espíritas, umbandistas, todos nós nascemos com a mediunidade incrustada, inerente, com dons de Deus. Então são dons naturais, são dons espirituais. A mediunidade são dons, porque não há uma única forma de mediunidade. Há a mediunidade de multiformas. Então nós vamos falar mais para frente sobre isso, mas cada um nasce com a mediunidade e depois com o tempo a necessidade de desenvolvê-las. Descobrir o que é mediunidade. Então, eu sei o que é mediunidade na teoria, eu sei o que é ser médium na teoria, mas experimentar isso, vivenciar isso, praticar isso em prol das pessoas, em prol da minha própria evolução, é uma outra história. Aí vem a necessidade do desenvolvimento. E quando é que aflora o que eu estava dizendo, Chico Xavier e Zélio de Moraes? Foi compulsório. Chico Xavier, de repente, começou a enxergar a mãe morta. De repente começou a ouvir a voz de mentores, de espíritos. De repente começou a ter intuições tremendas. De repente começou a escrever de uma rapidez inagualável. Espíritos, ex-poetas mortos, jornalistas começaram a assinar os seus escritos. De repente Zélio de Moraes começa a incorporar um velho cansado, com uma linguagem chula, como foi julgado,
ou com um felino ágil, de repente aconteceu essas manifestações mediúnicas de incorporação, de psicografia, de audiência, de visão. Não foi desenvolvida, aconteceu. Então essa forma de mediunidade, ela aflorou porque tinha que aflorar. Aí eu acredito que tanto Chico Xavier, quanto Pai Ronaldo Linares, quanto Zélio de Moraes e outros médiuns desse gabarito espiritual, foi porque tinha uma missão a mais, ou tem uma missão a mais, então assim tinha que ser. Acontece. Vocês precisam fazer algo pela humanidade. Mas, no normal, tirando essas raras exceções, porque isso é exceção, Chico Xavier, Zélio de Moraes, Ronaldo Linares, Arigó, Bezerra de Menezes, isso são exceções, são espíritos superiores que encarnaram com missão na Terra. Então, tirando essas sublimes exceções, nós temos a naturalidade, eu, você e a maioria dos que estão enxergando. Temos mediunidade, mas não conhecemos. Então, a necessidade, aflorar aflora a mediunidade quando eu estudo mediunidade, quando eu tenho familiaridade com o que é mediunidade e quando eu começo a desenvolvê-la. E aí, a Umbanda desenvolve a mediunidade dos seus médios de uma maneira, o Espiritismo desenvolve a mediunidade dos seus médios de outra maneira. 3 coisas são essenciais: o melhoramento moral. Para ser médium, para ter mediunidade desenvolvida, eu tenho que realizar uma reforma íntima. Segunda coisa, o estudo. Conhecer as faculdades, conhecer as leis de Deus, conhecer o que eu estou fazendo, o que é perispírito, o que é duplo etérico, como ocorre a mediunidade e principalmente qual a finalidade da mediunidade e por último o desenvolvimento prático, né? Então, no kardecismo, o desenvolvimento prático é o médium que tem aquela mediunidade, ele vai se assentar com um bloco e um papel e vai começar a sentir a presença do Espírito, sentir a presença do mentor se aproximando dele, para ele começar a escrever na psicografia a mensagem que vem do além. Na Umbanda, o desenvolvimento se dá ao som dos atabaques em algumas tendas, com o uso de adijá em outras, as palmas, o rodar, o dançar, a puxada das guias, a imposição de mãos, há multiformes, há muitas maneiras do desenvolvimento prático. Mas quando aflora, você perguntou quando aflora, mas já entramos no que é mediunidade de novo, da onde vem, já aborda tudo junto, exatamente. Aqui é um papo de Umbanda. Possível não falar, não tem como. O nosso programa é bom porque é assim, é um programa que tem a loucura de Deus. Então começa num ponto, acaba em outro e a gente retorna. E isso eu tenho certeza que não dá nó na cabeça dos internautas. Quanto mais aguça mais. Porque falar de espiritualidade é isso. É não se prender a um ponto, porque isso limita o nosso contato com o sagrado. Então se eu me prendo a um ponto, se eu me prendo ao ponto da fé, eu não me atento ao ponto do amor. Então se eu me atento ao ponto só do conhecimento, eu vou ser um sábio chucro ao mesmo tempo. Porque eu vou ser um sábio que não tem afetividade. Então se atentar a um único ponto em se tratando de religião e espiritualidade, é se atentar ao meu próprio declínio. E a gente precisa estar percebendo isso também. E já que você falou que eu tenho mediunidade, você tem mediunidade, qual é o momento, assim, né, para as mães, né, que são de Umbanda, né, que tem filhos, que tem muita vontade de entrar, né, acha aquilo muito lindo, né, que vem já do conhecimento dos pais. Qual é o momento certo do filho poder estar entrando nessa corrente, já desenvolvendo a mediunidade? Qual é o momento certo na Umbanda? Isso é uma coisa que eu quero deixar até para o amadurecimento dos umbandistas. Tomara que muitas pessoas assistam esse programa. É até quando eu vou tratar as crianças de uma maneira diferente dentro da religião de Umbanda. Eu vejo pais, até sacerdotes, proibindo a entrada de crianças na Umbanda e eu pergunto por quê. Quando é o momento, desde que aprendeu a gatinhar. Gatinhou, veste branco, coloca dentro da corrente. É verdade. Nós somos uma religião linda, uma religião pura, uma religião maravilhosa. Então assim, quando é que começa? Aprendeu a andar, põe na corrente. Não é assim que faz na igreja, não é querendo, né, criticar, mas na igreja não é assim. Se seu filho cresceu, ele tem a ser obrigado a ir, mesmo ele não querendo. Então por que com a Umbanda é diferente? Isso é uma religião tão linda, né, gente? A criança ela tem que já ir desde sempre pro terreiro, aprender a cambonar, ter familiaridade com o preto velho,
e indo, e com 7 anos de idade, eu já vi com 7 anos de idade cambonos cruzados. Você já viu? Não. Já vi cambonos cruzados com 7 anos de idade. Isso é uma coisa maravilhosa. As crianças, agora o desenvolvimento mediúnico, cada qual é cada qual. Não tem como falar uma idade. Eu acho que a criança tem que estar desde sempre dentro do terreiro. Quando é que vai começar a desenvolver a mediunidade propriamente dita? Isso é um outro assunto. Isso, cada qual tem seu tempo. Há médiuns que ficam anos e anos por despreparo, por vaidade, por não ser o momento, porque não tem mediunidade de incorporação. Que a Umbanda, qual a principal forma de mediunidade da Umbanda? É a incorporação. Né? O dom oracular da incorporação. Então, a principal maneira de ser médium na Umbanda é o médium que incorpora. Mas não significa que só o médium que incorpora tem espaço na Umbanda. Há lugar para todos, há lugar da psicografia, o que tem mediunidade de cura, o sensitivo, aquele que tem intuição. Então, há espaço para todos trabalhar a mediunidade, cada um no seu tempo, cada um no seu momento, vai sentindo isso no coração, ao passo que cresce também em raciocínio, cresce em intelectualidade, cresce em conhecimento, e quando a alma e o físico caminham juntos, quando o conhecimento e a fé caminham juntos, aí é uma mediunidade esplêndida, ninguém segura, porque é uma mediunidade que sabe por que ser médium, que sabe por que fazer mediunidade, fazer Umbanda, e por que incorporar. E se, igual alguns filósofos falam, né, ser o que deve ser, né, se o filho já vem desde o início com os pais, né, praticando Umbanda, né, se orgulhando ser umbandista, né, pô, que religião boa, que religião que mostra a transformação de si mesmo, a caridade, o amor, né, a fé e tudo mais. Então, provavelmente aí, esse jovenzinho aí vai ser uma pessoa muito boa, muito caridosa, né. Então a gente já volta, queridos internautas, já já a gente volta, fica aí, vai passar um breve intervalinho. Voltamos, internautas. Dando continuidade ao nosso programa Papo de Umbanda, vamos para a nossa próxima pergunta para o pai da Veveronese, nosso comentarista. O nível de mediunidade é diferente entre as pessoas? O nível é o mesmo? Vamos supor, eu tenho um nível mais alto ou mais baixo, você tem um mais baixo ou mais alto? Ou o nível meu, seu, do internauta é tudo igual? Ou cada um é de cada um, né? Muito obrigado, Pano. Deixar uma coisa clara também, que esse programa nosso ele vai arranhar a superfície. Tem muito pouco tempo para falar sobre um assunto tão vasto, tão profundo, delicado e de conhecimentos mil. Mediunidade não deixa de ser um campo de teologia, de filosofia e de ciência. Há hoje especialistas sérios estudando com a ótica científica a mediunidade, a comunicação com os mortos, a psicografia, a incorporação, o transe, etc. Né? E em relação, então assim, se alguma coisa ficar sem ser falado, ou um comentário ficar pela metade, que nos perdoe os internautas, porque é um assunto vastíssimo. Necessitaria de horas e horas falando sobre isso e não esgotaríamos o assunto. Em relação ao nível, nós precisamos encarar um fato. Nós somos espíritos imortais, eternos e que reencarnamos sucessivamente. Então são várias vidas nessa etapa evolutiva que nós chamamos da pluralidade das existências. Então, um espírito que reencarnou várias vezes, promoveu a paz, promoveu sua própria evolução, semeou amor, foi edificante, foi edificador, foi abençoador. Esse espírito tem um nível moral mais elevado do que um espírito que durante as mesmas 10 encarnações usou suas encarnações para flagelar, para humilhar, para perseguir, para se destruir, para promover guerra, tumulto, caos e destruição. Então, esse espírito não tem evolução moral. É óbvio que o espírito que usou as 10 encarnações de maneira positiva é mais evoluído. Tem um nível moral, um nível intelectual mais evoluído do que esse outro espírito. Isso é óbvio, uma comparação, não precisa nem discutir muito. Dentro disso, quem seria o melhor médium?
olhando com os olhos caritativos e com a mediunidade que a Umbanda propõe. Porque a mediunidade tem até na magia negra. Isso tem que ser deixado claro, né? A mediunidade na magia negra acontece. Espíritos trevosos incorporam lá na magia negra, pedindo até sacrifícios, promovendo discórdia, amarração, destruição de casamento, assolação de lares. São espíritos que utilizam-se de matéria de homens e mulheres para promoverem o mal. É uma mediunidade. Espíritos malignos incorporando e influenciando. Do outro lado, dentro da Umbanda, espíritos benéficos, espíritos de luzes, influenciando, incorporando e promovendo a paz, promovendo o amor. Então o nível de mediunidade, ele tem que se equiparar ao nível de evolução do ser, o nível de evolução moral. Então quanto mais próximo de Deus, quanto mais próximo das leis naturais, quanto mais eu desenvolvo os princípios espirituais, eu vou ser uma pessoa melhor. Consequentemente, um médium melhor. Eu vou ter mais facilidade na incorporação, eu vou ter mais facilidade de ouvir a voz dos espíritos, então, de ter evidência. Aí que entra o nível. Então, o nível de mediunidade não é assim, eu sou um médium melhor que o seu. Primeiramente, se o médium falar isso, eu tenho um nível maior que o seu, esse médium já é vaidoso, então ele não tem nível nenhum. Agora, para chegar onde muitos médiums chegaram, que é formidável, de enxergar os espíritos, conversar com eles, de ter uma audição apurada na voz do além, isso requer melhoramento moral. Então o nível de mediunidade depende muito da minha evolução moral, da minha evolução intelectual. Quanto melhor pessoa for, melhor médium. Quanto pior pessoa for, pior médium. Mas aí eu entro naquilo. Mas na magia negra tem incorporação de espíritos. Bom, o médium pode ser ruim, porque o espírito que se afiniza a ele é de baixa vibração. Então é isso, o poder da mente também tem tudo a ver. Se eu sou uma pessoa boa, eu vou aproximar de mim espíritos bons. Então, a afinidade com espíritos superiores vai me fazer promover bem. A afinidade com espíritos inferiores, eu vou ser um mau médium, uma má pessoa e assim por diante. Obrigada. Falam assim, né? Um médium bom é aquele que sabe segurar a cabeça. Por que usam, né, essa forma de se expressar? Isso a gente ouve muito nas tendas de Umbanda, nos cabanas, no centro de Umbanda. O médium bom sabe segurar a cabeça, né? Não que sabe dar a cabeça, soltar a cabeça. Isso são termos que nós usamos muito na Umbanda, né? Uns falam bolar no santo, incorporar, etc., girar, enfim. E dar a cabeça é quando a pessoa se permite ser incorporada pelo espírito, né? Os espíritos estão ali para incorporar. O papel dos espíritos na Umbanda são vários. Mas dentro de uma gira de Umbanda, de consulta caritativa, os espíritos vão incorporar para poder levar a mensagem, a cura, a abertura de um caminho. Então precisa do aparelho, precisa do médium, que é o médium, para ter essa incorporação. Então o que nós acabamos enxergando nesse tempo todo, são muitos médiuns, principalmente no início do seu desenvolvimento mediúnico, afoitos para incorporar, né? Então tem aquele negócio, que dor nas costas, acho que meu preto velho está encostado. Não tem nada a ver, a pessoa dormiu de mau jeito, né? Passei ali e senti um cheiro de charuto, é meu Exu. Então tem essas coisas assim, que tudo é espiritual, tudo é guia, tudo é espírito. E a mesma coisa acontece com essa coisa de dar a cabeça, né? Então dentro do terreiro, o médium está em início de desenvolvimento, muito afoito, precisando de doutrinação, precisando de instrução, começa a cantar um ponto e já dá aquela tremelicada, né? Tudo quer incorporar, tudo quer dar a cabeça. Então quando se fala o médium bom é aquele que sabe segurar a cabeça, é o que sabe na hora de incorporar, né? Sabe a hora certa de incorporar. Tem lugar certo para se incorporar, tem tempo certo, tem momento certo, tem por que se incorporar. Então dar a cabeça é fácil, né? Fechar os olhos, se entregar para aquela vibração que está ali presente, permitir aquela vibração tomar a frente ou tomar o controle do meu corpo, é mais fácil. Em especial no início, tudo é novidade. Agora, segurar a cabeça, ou seja, manter a minha consciência, deixando guias tão simplesmente irradiar-me para proporcionar ajuda às pessoas, é mais difícil. Então nós detectamos um médium que está bem na técnica da incorporação, porque incorporar é uma técnica quando ele tem segurança, quando ele consegue ter postura e saber que tem hora certa para incorporar.
Quais tipos de mediunidade? Bom, eu acho que não dá tempo de falar de todos os tipos. Todos, né? Não tem como. Muita coisa, é extenso. estava falando, muito conhecimento. Não tem como aprofundar nisso, né? Mas nós sabemos que há mediunidade de intuição, mediunidade de cura, a mediunidade de psicografia, clarividência, clareaudiência, a mediunidade de sensitivos e principalmente dentro da Umbanda a mediunidade de incorporação. Então há uma gama de faculdades mediúnicas, há muitas formas de mediunidade, há vários tipos, vamos dizer assim, de mediunidade. Dentro da Umbanda, a mediunidade que se é mais utilizada é da incorporação, né? Mas aí dentro da mediunidade de incorporação entra outros 3 tipos de mediunidade de incorporação, que é a mediunidade consciente, semiconsciente e inconsciente, que isso também daria um programa à parte, não dá para vir falar todas essas coisas aqui. A mediunidade consciente é aquela que o espírito atua no cérebro do médium, né? Então a ação do espírito que está incorporando-se no médium é no cérebro. Então é o enviar de pensamentos, é o enviar de ideias para a mente do médium, que ele passa para o consulente, que ele passa para as pessoas. Então é a atuação no cérebro de envio de pensamentos. O médium vê todas as coisas que estão acontecendo à sua volta, tem ciência do que foi falado, do que foi dito, do que aconteceu, não tem um controle absoluto sobre o seu corpo, seus gestuais, sua voz, enfim. Essa é a primeira forma de mediunidade de incorporação consciente. A semiconsciente é a mediunidade onde o espírito atua já no cérebro e no duplo etérico do médium. Tem que ter uma atuação a mais, né? É no cérebro e no duplo etérico. Tem uma profundidade maior do acoplamento espiritual do espírito com o aparelho, aonde o médium terá um transe mais profundo, como se fosse um sono, e lembranças repartidas ou poucas lembranças, como se estivesse sonolento. Então vai ter algumas lembranças, mas não com exatidão. É uma coisa semiconsciente, quase que dormindo. Isso é a mediunidade semiconsciente de incorporação. E a mediunidade de incorporação é quando o espírito atua em 3 partes do corpo do médium. Atua no cérebro, atua no duplo etérico e atua no próprio espírito. É a inconsciência, onde o espírito fica como se ao lado do corpo, do seu próprio corpo. O espírito do médium fica ao lado do seu próprio corpo, ligado ao cordão de prata, e o espírito, o guia, o mentor, tem um total comando sobre o cérebro, sobre o perispírito e sobre o próprio espírito do médium. Essa é uma mediunidade mais rara, cada dia mais rara, ainda existe. Há médiums com essa mediunidade, isso não se pode ser colocado em dúvida. A semiconsciência também é um pouco mais raro, não mais do que a inconsciência, e a mais comum é a mediunidade consciente, que a espiritualidade hoje, na atualidade, até prefere os médiuns conscientes, porque o médium, tendo consciência da sua incorporação, ele consegue crescer junto com o espírito, aprender junto com o espírito e se responsabilizar pelas coisas que o guia está passando por consulente. Então essas são as 3 formas de mediunidade na Umbanda de incorporação: consciente, semiconsciente e inconsciente. Inconsciente mais rara, semiconsciente ali, e a consciente é mais comum, a mais utilizada pela espiritualidade. Todas elas requerendo bastante estudo, bastante desenvolvimento, bastante disciplina e bastante honestidade. Não necessita. Quando o médium é confrontado ou perguntado: você é médium o quê? E ele, sendo consciente, mentir, sou inconsciente, com medo de não ter credibilidade. Isso é desonesto, isso é faltar com a verdade dentro da Umbanda. Então, quando você, internauta médium, for indagado qual o tipo da sua mediunidade, e a sua mediunidade for consciente, afirme: a minha mediunidade é consciente. Porque o médium que tem compromisso, o médium que tem disciplina, tem amor pela religião, tem caridade pelas pessoas, ele não está preocupado com esse detalhe ínfimo, que a mediunidade dele é consciente. A preocupação dele é fazer a sua parte, fazer o seu papel, seguir adiante. Seguir adiante, incorporar os espíritos, ter certeza do que está fazendo, aceitar as provas que Deus lhe dá do milagre da incorporação
e continuar com a mente tranquila, não interessa. Isso é um detalhe muito ínfimo, se a umidade é consciente ou não. O que eu faço com a mediunidade? Como é que eu desenvolvo a minha mediunidade? O que eu faço com ela? Como que se dá a incorporação? É isso que é o mais importante. E você, internautas, deve ter ficado muito interessado nesse tema, né? E eu tô sabendo aí que vai ser lançado um curso de mediunidade, onde o pai Davi Veronese abordará vários temas, né? Abordará muito mais conhecimento. Então, se você ficou bastante interessado e quer se aprofundar no curso Mediunidade, fica de olho na nossa página lá, que vai ser lançado as inscrições para o próximo curso. Ainda está em andamento o curso Ogum, Orixá Ogum, que ainda você pode se inscrever, ainda dá tempo. E o próximo será a mediunidade, então fique esperto aí para ficar de olho, para não perder sua inscrição e para ter essa explicação ótima aqui do pai Davi Veronese. Então vamos dar continuidade com a pergunta da nossa internauta, Penélope, de Rio de Janeiro. Muito obrigada, que Oxalá te abençoe. Estou no terreiro de Umbanda e já faz 2 anos que estou tentando incorporar, mas parece que minha mediunidade não está desenvolvida. O que eu faço para me ajudar nesse processo? Olá, Penélope, que Oxalá te abençoe. Como você está dentro de uma tenda de Umbanda, eu peço caridosamente, com muita humildade, que a irmã procure o sacerdote da sua tenda e peça a ele esclarecimentos e instruções como ajudar a irmã nesse processo de desenvolvimento mediúnico. O que ajuda bastante, que é uma coisa que independe até do seu sacerdote de Umbanda, é o estudo da religião. Então há muitos livros, eu sempre sugiro o livro dos médiuns de Allan Kardec, que dá um norte para os médiuns, até mesmo dentro da Umbanda. Sugiro também a prece e a meditação. Então quanto mais prece eu fizer a espiritualidade maior, eu vou estar me afastando dos meus vícios, dos meus desequilíbrios. E a meditação vai me dar clareza de pensamento e tranquilidade em relação às coisas exteriores. Então essas sugestões, que é o estudo apurado, sistemático, e a prece e a meditação, eu tenho certeza que vai lhe ajudar no processo de desenvolvimento mediúnico. Se atente aí onde estão os bloqueios, né? Por que não incorpora medo? Se atente a isso. E peça ajuda ao seu sacerdote, ao seu pai de fé, à sua mãe de fé, ao pai pequeno da casa, aos médiuns mais experientes. Procure uma ajuda, exponha a ele os problemas. Banho de erva também ajuda. Há banhos de mediunidade maravilhosos. Eu gosto muito do banho de alecrim, rosa branca e anis estrelado. Esse banho de rosa branca, de alecrim e de anis estrelado, ele traz uma limpeza interessante para a aura, limpa bem os chakras coronário e frontal e facilita bem a incorporação. Um banho para desenvolvimento mediúnico. Mas antes, consulte o sacerdote, vê se ele concorda com esse tipo de banho, procure a orientação dele, e eu tenho certeza que eu vou continuar vibrando em seu favor, e nós vamos chegar lá, uma hora a irmã vai estar com a mediunidade tinindo para fazer caridade para as pessoas. Aí você manda aí de novo sua resposta falando que tá ótimo, e lembrando, né, que o sacerdote, que a mãe pequena, que o pai pequeno, os irmãos são amigos, e a gente tem que se envolver, tem que se apegar a eles, sim, sem ficar se preocupando com o que vai perguntar, né? Então vamos para a próxima pergunta. O médium pode trabalhar em mais que um terreiro? Ou seja, eu sou médium de uma tenda e eu trabalho nessa tenda, e vamos por outros dias que eu não estou nessa tenda, eu trabalho em outra. Pode essa, né, mistura aí de trabalho em um, trabalho em outro, né? Bom, Pamela, enfaticamente, a priori não. A priori não. Não há possibilidade disso acontecer, porque eu tenho compromisso com uma tenda de Umbanda, eu sou filiado, matriculado, associado, seja lá como que se chame no seu terreiro. Então eu tenho um compromisso com a minha tenda, eu trabalho dentro dessa tenda, eu desenvolvo, eu tenho responsabilidades dentro desse terreiro. Fica uma coisa estranha. Eu tenho uma doutrina, eu tenho um ritual, tenho um fundamento, tenho um aprendizado, e eu ao mesmo tempo trabalhar em outro lugar. Isso é uma coisa complicada. Agora, tem uma coisa também que hoje em dia está acontecendo, graças a Deus, que são as tendas irmãs, né? Então nós temos aqui a nossa tenda em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, uma tenda irmã lá na capital paulista.
Então nada impede de eu ir lá visitar uma tenda que tem um pensamento parecido, que trabalha em prol da união. A Umbanda tem que se unir. A Umbanda tem que ser unida. Os terreiros não podem ficar com guerra de vaidade. Eu não vou visitar aquele terreiro porque... Não, a Umbanda precisa ser uma religião unida. Não, nada me impede de visitar o terreiro de um amigo umbandista meu, de um irmão, de um filho umbandista meu, e lá, com a permissão do sacerdote da casa, do guia-chefe da casa, incorporar os meus guias e fazer caridade junto com aquela multidão de médiuns. Agora, o compromisso é com uma tenda, que eu cumpra com o compromisso com essa tenda, que eu trabalhe nessa única tenda e que as outras tendas eu visite, eu colabore. Mas um compromisso, uma vez com uma tenda, é com uma tenda. Eu sou filho dessa casa, eu honro essa casa, eu visto a camisa dessa casa, eu participo das atividades dessa casa. Com as outras tendas é colaboração, é amizade, é fraternidade, é ajuda. Olá, internautas! Voltamos com o nosso programa Papo de Umbanda, cheio de conhecimento, debate, notícia, esclarecimento, suas dúvidas e com muito amor, sem dúvida. Voltando a perguntas, né? Jesus era médium? Boa pergunta. Era o médium supremo como encarnado. Nós temos conhecimento da tenda espírita Mirim, fundada por Benjamin Figueiredo, da Escola da Vida, do Caboclo Mirim. E há a imagem lá do Cristo Oxalá, a imagem de Jesus, escrito Médium Supremo. Interpreta-o, a tenda Mirim, Benjamin Figueiredo, Caboclo Mirim, interpretava-o ou ainda interpreta-o como Médium Supremo. E é só observar toda a caminhada de Jesus, tanto nos 4 evangelhos que aí estão, Mateus, Marcos, Lucas e João, como nos apócrifos, nós vamos perceber uma mediunidade sublime, né? Quando Jesus sofria no Getsêmani, que o evangelho diz que ele chorou e ao mesmo tempo suou lágrimas e sangue, um anjo veio consolar, né? Nós vemos que anjos, Deus não criou... Que esse anjo referia-se a um espírito superior que veio consolar o amigo Jesus, que veio consolar o irmão maior Jesus. E nós podemos observar as manifestações de cura que Jesus realizou, sempre dizendo às pessoas: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, vai-te em paz, não conte a ninguém. E várias passagens do Cristo no Evangelho mostram a sua mediunidade gloriosa. Quando ele falava com o Pai, no seu batismo no Rio Jordão, feito pelo profeta João Batista, a voz que surgiu nos céus e disse: este é o meu filho amado a quem me comprazo. Ouviu, né? Quando a voz disse para ouvir Jesus. Então as manifestações mediúnicas estão na vida de Jesus para qualquer pessoa. Jesus era o médium e o maior, o médium supremo, com a comunicação com Deus, com a comunicação com os espíritos superiores, e manifestava essa mediunidade através da intuição, através da cura, de diversas maneiras. Isso não há dúvida nenhuma quanto a isso. Obrigada. Pode desenvolver mediunidade em casa? Vamos supor, né, fazer um exemplo. Eu, mais um irmão, mais um amigo, mais não sei o que, começa lá a girar, começa lá a tocar tabaco dentro da minha casa, começa lá fazendo um despreparo, né? Porque eu não tenho um despreparo. E eu começo a desenvolver mediunidade. Você acha que pode? Você acha que tem uma despreparação? Você acha que é perigoso? Qual é a sua opinião sobre esse fato? Olha, Pamela, isso é um outro assunto crítico, porque a maioria das tendas de Umbanda nascem nas cozinhas, né? Há um exemplo de um texto que eu li, que é assim: o médium está lá na tenda, desenvolve a sua mediunidade, ganha notoriedade pelo seu desenvolvimento mediúnico, seus guias trabalham de maneira formidável,
E o que acontece de repente é que a fila de pessoas que querem se consultar com os guias desse determinado médium é maior do que a fila de pessoas que querem passar pelos guias do pai da casa ou da mãe da casa. Por um despreparo do sacerdote ou da sacerdotisa, cresce a vaidade daquela pessoa e aquela pessoa boicota lá esse médium. Limita o número de senhas com as tendas que trabalham com senhas, persegue esse médium por ciúmes, por vaidade, por inveja, por egocentrismo. Esse médium fica triste, fica moado, não percebe que não há espaço para o trabalho caritativo, é para casa. Uma senhorinha vai na tenda, cadê o João? Quero falar com o caboclo pena roxa dele, que é maravilhoso. Ele não trabalha mais aqui, ele parou. Mas eu estava fazendo um tratamento espiritual com o caboclo. Sabe onde ele mora? Sei, vamos lá. Leva na casa do irmão João. Quando percebe-se, dentro da cozinha dele, acontece uma aglomeração de pessoas. Dali nasce uma tenda de umbanda. É assim que muitas tendas de umbandas, hoje consagradas, fundamentadas, sérias, nasceram. Então é dificultoso nós irmos contra um trabalho que começa assim. Se nós observarmos o cristianismo primitivo, todo o cristianismo primitivo não era concentrado em templos. O templo era hebreu, o templo era do judaísmo. Os cristãos primitivos se reuniam na casa das pessoas. No Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que é a descida do Espírito Santo, que é uma manifestação de mediunidade, que é uma manifestação de incorporação. Se nós lermos atentamente Atos capítulo 2, era na casa de um irmão, onde 120 pessoas receberam as línguas repartidas de fogo em cima de suas cabeças, falaram línguas estranhas, manifestação mediúnica. Então, boicotar um começo de trabalho espiritual assim é complicado. Agora, um médium que tem tenda de umbanda firmado, que frequenta o seu terreiro, que tem um compromisso, ficar brincando de incorporar em casa porque acha bonito e bacana, isso é uma outra questão. Então tem lugar certo para incorporar dentro do templo. Se você é um médium que tem o seu templo, que tem a sua tenda, não tem necessidade de brincar e incorporar. É perigosíssimo. Um terreiro de umbanda tem suas firmezas, tem seus assentamentos, tem seu campo magnético. Há um grupo de alguns intermediários que vão para aquele terreiro de umbanda fazer a ronda, fazer a proteção, fazer a defesa debaixo da lei sagrada. Há um grupo de guardiões e guardiãs que ficam na porta do terreiro, que ficam na tronqueira, que dão firmeza, que protegem. Os assentamentos que descarregam as energias negativas, que irradiam as energias positivas, que faz o trabalho de firmeza. Há todo um horário firmado com a espiritualidade para iniciar e terminar as giras, as sessões. Então, nós percebemos que dentro de um espaço sagrado há um lugar preparado, há um lugar pronto para isso. Em casa não há essa proteção toda, uma tronqueira, um assentamento, uma firmeza, um horário com a espiritualidade, etc. Então é perigoso incorporar em casa. Não é aconselhável que médiums fiquem dando consulta em casa para virar uma romaria, para virar uma farra, para virar uma festa. Daqui a pouco um show de horrores, um show de mistificações e a umbanda é denegrida. Agora, não dá para barrar também quando o trabalho espiritual acontece do jeito que eu falei. A espiritualidade quer que seja assim. Aqui, no caso daquele médico que foi perseguido injustamente, que saiu do terreiro, que foi para casa, que a pessoa pediu ajuda, que tomou um passe e dali nasceu uma casa séria. Então há casos e casos. Agora o médico que tem terreiro, ficar incorporando em casa, na quarta-feira a sessão é na quinta, faça um favor, por favor, o que está faltando? Às vezes coragem definitiva de romper com o seu terreiro, procurar um outro espaço ou abrir uma tenda, se tiver capacidade para isso, chamar do missionário para isso. O médium pode perder suas faculdades, ou seja, perder sua mediunidade. A pessoa pode perder a sua personalidade? Não. Então quando eu nasço, quando eu venho à Terra, quando eu tenho meu nascimento, o meu nascimento se dá com a mediunidade. Ainda tem inerente. O que pode se perder é o que? A força da minha mediunidade. Ou pode dizer que perde a mediunidade no sentido do quê? Se eu uso minha mediunidade para caridade, o tempo todo,
com os pais, com a incorporação, de repente eu me transvio, né? Eu me desvio da verdade, eu começo a cobrar pelos trabalhos, eu começo a me afinizar com maus espíritos. É mister que a minha mediunidade se enfraqueça, que os espíritos de luz não me utilizem mais o meu corpo. Aí o que pode acontecer é o quê? De espíritos trevosos afinizados com a minha vibração mental se aproximarem de mim, aí eles tomarem comando. É meio que perder, né? Porque eles se afastam. É meio que perder a mediunidade, porque assim, não sou mais influenciado por espíritos luminosos porque eu me comportei mal, eu faltei com um compromisso. Agora eu sou influenciado por espíritos trevosos, então a mediunidade agora é trevosa, é a serviço do mal. Então perder a mediunidade é o quê? Como é que eu uso a minha mediunidade? Eu acredito em bloqueios de faculdades mediúnicas, que eu já presenciei isso, estudei isso, né? O médium desleixado, despreparado, que só pisa na bola com a espiritualidade e com as pessoas, pode sofrer sim um bloqueio mediúnico. Perder é uma palavra muito forte, porque se dá o nascimento, que todos somos médiums. Pode dar uma morrida, pode dar... Mas tudo se renova. Então alguém que pode ter sua faculdade médica bloqueada por falta de compromisso, com despertar espiritual e maturidade, pode voltar a desenvolver sua mediunidade ou a trabalhar com ela. Vamos começar com outro tema, né, que já está abordado aí no nosso tema, que é mediunidade, encerrando agora e entrando na mistificação. Então, para começar, vamos falar o que é mistificação. Mistificação nada mais é do que enganar, dentro do contexto de mediunidade, enganar, ludibriar, trapacear, passar para trás, fingir incorporação, fingir psicografia, fingir evidência, dizer coisas inverídicas, fazer show, fazer teatro. Isso é mistificação. Então, mistificar dentro da Umbanda é fingir incorporação. Que absurdo, se vê muito disso. Eu ouvi falar que até cavalo de Ogum chegaram a incorporar em lugares por aí. Absurdo, né? Absurdos. E o porquê que leva a pessoa a fingir? Incapacidade, falta de melhoramento moral, falta de seriedade. De interesse, né? Interesse de estudar, de conhecer, porque assim, eu estou no terreiro, eu tenho que entender o quê? Que todos têm seu tempo, né? Tempo de desenvolvimento mediúnico que se dá, cada um o seu tempo, e só recebe quem faz. Então, o fruto de um trabalho atinge sua plenitude na colheita. Essa é uma frase que eu gosto muito. Mas para ter a plenitude da colheita, tem que plantar. Então, só come quem trabalha. Foi o que eu vi de Preto Velho, até na gira aí da festa de Preto Velho que teve em Peruíbe. Então, só vai comer quem trabalhar. Quem não trabalha, passa fome. Então, quem faz, recebe. Né? Quem trabalha, vai comer. Quem trabalha, merece. Agora, eu não faço nada... É óbvio que minha mediunidade vai ficar bloqueada, que eu não vou ter um desenvolvimento, que eu não vou ter uma evolução. Aí eu vejo meu irmão que é dedicado, que é responsável, que é equilibrado, que é compromissado, que é caridoso, desenvolvendo a mediunidade, seus guias dando passe, consultas, é tomado de uma inveja, começa a fingir a incorporação para não ficar para trás. Então, mistificação, falar que isso não tem na Umbanda, como eu ouvi algumas pessoas querem dizer, é mentira. Tem bastante disso na Umbanda. Isso me deixa completamente enraivecido com a mistificação, porque ali estamos lidando com almas, estamos lidando com pessoas, estamos lidando com mães desesperadas porque seus filhos estão usando drogas, lidando com homens desesperados por terem doenças terminais, pessoas que estão na miséria, afundadas em vícios, pessoas desequilibradas, depressivas, obsediadas por espíritos trevosos. Agora, eu entro dentro de um terreiro de Umbanda para fingir incorporação, imitando o outro que está devidamente incorporado no caboclo, no preto velho. Então, mistificação é fingir incorporação. É fingir ser o que não é. É tomar uma outra personalidade. Então, o mistificador e a mistificação são completamente vistos pela Umbanda com olhos de desprezo. Então, você já responde a pergunta que eu ia fazer. O médium que mistifica terá sua punição? Se a Umbanda vê como desprezo, óbvio, né? A punição é o desprezo. Eu acho que quem tem que saber, ele tem que responder o que mistifica, perguntar por que mistifica. Por vaidade, por egocentrismo, por dinheiro, quer se aparecer. Bom, a Umbanda não cobra. Então fingir dentro da Umbanda é uma bobagem se está olhando para uma coisa monetária. Na Umbanda não corre dinheiro, não se cobra por nada na Umbanda. A Umbanda é completamente caritativa, é gratuito, tudo é gratuito. Então assim, por que finge?
Médium mistificador, por que que continua fingindo caboclo, fingindo preto velho, fingindo incorporação? Vaidade, ego, não quer ficar para trás? A tua punição é com a tua consciência. Será que quando você vai dormir, você fica em paz sabendo que a Dona Maria, pobrezinha, humilde, necessitada de ajuda, passou por um médium mentiroso, ludibriador, que não tem um pingo de vergonha na cara, foi embora esperançosa com suas mensagens de mentira? Então percebe isso. Aquela médium lá que aproveita a sua mediunidade para arrancar presente dos outros. Isso já vi isso acontecer. Experiência do Rio de Janeiro. A médium pedindo, a médium fingindo estar incorporada, pedindo para consulente comprar um celular e dar para o aparelho. Então, será que vocês dormem em paz à noite? Será que vocês têm sossego na alma, sabendo que está brincando com pessoas, que estão mexendo com vidas, que estão desafiando a bondade de Deus? Porque o mesmo Deus que tem a sua face de misericórdia e longanimidade, tem sua face de justiça e de lei, manifestada no sagrado Xangô e no sagrado Ogum. Então, mistificação e mistificadores, que Deus os abençoe, e um dia a punição vai vir, com a sua própria consciência. E a todos aqueles ex-umbandistas, que se dizem ex-umbandistas, que hoje estão em cima de púlpitos evangélicos, pregando contra a Umbanda, denunciando a Umbanda, são todos ex-mistificadores. Eu nunca vi nenhum bandista de verdade, consagrado a Deus, aos orixás e à caridade, mudar de religião. Os umbandistas que mudaram de religião é porque eram mistificadores, brincavam de incorporar, brincavam de Umbanda. Isso é desprezível na Umbanda. Então, ouvindo o Pai Davi Veronese falar, vamos ter uma reflexão aí, internautas. Dando continuidade, o que é animismo? Muito bom. Animismo de anima, alma. Então nós vamos... anima, alma, né? Então, daí vem... Vamos simplificar, vamos direto ao ponto. O que seria animismo? No linguajar bem chulo, incorporar a própria alma. Nossa, que loucura incorporar a própria alma. Mas no que se refere à Umbanda, seria o quê? O médium tem a sua própria alma, tem a sua própria personalidade, seu próprio espírito. De conceitos, de preconceitos, de ideias, enfim, né? Formado. Então quando se aproxima o espírito, é uma outra mente. Né? Então eu tenho a minha mente, outra mente vem para influenciar a minha. Olha que loucura. Porque o espírito é uma personalidade, é uma individualidade. Eu sou eu, o espírito é o espírito. Então o caboclo cacique caçador tem a sua individualidade. O Pai Davi tem a sua individualidade. Então tem a minha mente. Então quando o caboclo se aproxima, ele traz a sua mente, a sua individualidade para se fundir à minha e passar a comunicação. Então o que seria o animismo? Seria o médium passar seus próprios conhecimentos atravessando o espírito. Então seria confundir a mensagem do caboclo com a minha própria mensagem. Então no animismo não se vê uma grande maldade, como no caso da mistificação. O animismo é uma necessidade de doutrinação, de aprimoramento da técnica da incorporação e dar fim a essa ocorrência. Então incorporar a própria alma é quando eu passo a minha própria ideia, as ideias que eu trago no meu coração, na minha mente, do que eu estudei, do que eu aprendi, pro consulente como se fosse o espírito. Mas a pessoa tem consciência disso? Algumas vezes a pessoa tem consciência depois que aconteceu. Poxa, isso eu li num livro, né? Eu passei esse conhecimento, meu Deus, eu mistifiquei. Mas às vezes não tem essa consciência, a maioria das vezes não tem, não percebe que está sofrendo de animismo ou praticando animismo. Então isso precisa de doutrinação, de percepção. Precisa ter uma percepção muito grande na comunicação. Por isso que o desenvolvimento tem que ser demorado, na minha opinião. Tem que ser uma coisa mais demorada, mais trabalhada, com bastante estudo, com bastante bate-papo, com bastante tirar dúvidas, com bastante prece, meditação, banhos de ervas. Tem que ser um processo bem detalhado, bem demorado, para se evitar a mistificação, principalmente, não tem que ter, e o animismo. Né? Então o animismo não é uma coisa mais maldosa, uma coisa mais de aparar as arestas, de tampar os buracos, de ir se vigiando, de ir se melhorando e se percebendo, e uma hora o animismo acaba. Agora, o que acontece muito também, infelizmente, no animismo é assim: o guia fala para consulente A, então o caboclo cacique caçador falou para Pai Davi A,
Isso veio do mental, da individualidade do caboclo para minha mente, para passar para o consulente A. A minha alma diz B, C, D. Então isso que é o atravessar o guia, né? Que as pessoas falam de Umbanda. O guia falou: minha filha, acende uma vela branca no cruzeiro das almas do lado direito. Essa foi a individualidade do caboclo, ou do preto velho, passando para o médium. O médium fala: meu filho, acende essa vela branca e preta no cruzeiro das almas, lado direito, depois no lado esquerdo. Então assim, acaba atravessando, colocando ideias a mais na minha própria alma. Nem sempre, ou quase nunca, tem maldade no animismo. Mistificação sempre. Eu tenho certeza que tem muitos umbandistas, né, que estão assistindo o nosso programa. Eu peço muito obrigada, porque nós dependemos de você aí para poder curtir, compartilhar. E eu acho que eles estão preocupados, né? Será que eu tô, né, com animismo? Será que eu tô com mistificação sem consciência, tal, essas coisas assim? Será que tem como eles descobrirem isso, sentar com o preto velho, perguntar para poder se melhorar a si mesmo? Ou não tem lógica sentar e perguntar, entendeu? Sempre. Eu acho que procurar os guias em qualquer assunto, principalmente assuntos espirituais, é sempre o caminho mais coeso, né? Procurar sempre os guias, procurar sempre os espíritos para tirar suas dúvidas. Nada melhor do que falar com um espírito de luz sobre espiritualidade, mas procurar o sacerdote e a sacerdotisa da casa, expor suas dúvidas, pedir sua ajuda, a sua opinião, o seu esclarecimento, para que nós vençamos esses males na mediunidade, na incorporação. Acho que a mistificação é uma coisa que tem que ser banida, tem que ser tratada que é um desrespeito, que ser tratado com desrespeito. Nós não é uma casa de show, não é um teatro, não é um circo, né? Então é um desrespeito muito grande quem mistifica. Está brincando de Umbanda. Isso é uma coisa desprezível. Agora, o animismo tem que ter cuidado com o médium, carinho, educá-lo, orientá-lo, ajudá-lo a firmar o seu guia. Firmar o guia na natureza é importante, sabe? Isso dá mais força na mediunidade. Então, assim, se o meu guia é um preto velho, eu quero firmar um preto velho, eu vou lá no Cruzeiro das Almas, de frente ao Cruzeiro das Almas, eu faço uma firmeza do preto velho, levo os elementos desse preto velho, consagro todos esses elementos, e ali eu faço uma firmeza do meu preto velho. Então, eu faço a firmeza de Pai Francisco de Aruanda no Cruzeiro, e eu vou dar mais firmeza, eu vou dar mais consistência ao trabalho espiritual com o guia dentro do terreiro. Eu firmei ele na natureza, eu estou abrindo um outro campo magnético, um outro campo energético, e estou trazendo a manipulação dos elementos, o prana daqueles alimentos, a força daqueles elementos materiais para a minha mediunidade. Então a firmeza fica dupla, fica mais fácil incorporar no terreiro, fica mais fácil trabalhar com guia, evitando o animismo. Isso se pede, é um guia se pode, ou a pessoa vai lá e... Então, a minha opinião é que a pessoa pode ir fazer a firmeza sem problema nenhum, independente do sacerdote, e isso não prejudica nada a sua vida, pelo contrário, vai te ajudar. Firmar os seus guias na natureza é fazer uma firmeza mesmo no seu guia, um assentamento mesmo no seu guia na natureza. Não vai contra nenhum pensamento, nenhuma doutrina. Agora temos uma pergunta do nosso internauta Roberto, de Belo Horizonte, que Oxalá te abençoe. Já mistifiquei, mas me arrependi. Um dia serei perdoado? Deus abençoe, Roberto. Já foi perdoado. Já está perdoado. Percebeu que é um erro, que é vaidoso, que é egocêntrico, que é desnecessário. Se arrependeu, já foi perdoado. Agora sim, leve o conhecimento aos demais umbandistas. Mistificar nunca é o caminho. Muito obrigada. Se um médium estiver mistificando, ou seja, fingindo, né? Mas o irmão ao lado estiver incorporado e o guia não fizer nada, e aí? Qual é a situação? O guia está incorporado mesmo, só que o irmão está mistificando e o guia não faz nada. Será uma estratégia? Será que ele não está vendo? Qual que é a ideia aí? Eu acho que eu vou pular isso aí com uma outra coisa. Se algum irmão perceber que o teu irmão mistifica dentro da tenda, por favor, não permita. Não denigre o nome da Umbanda. Exu e Pombagira não tem que ficar falando palavrão dentro de terreiro, cantando pessoas. Terreiro não é lugar de beberrão.
não é lugar para se encher a cara. Como é que se identifica um mistificador? Pelo linguajar. Nunca se vê um preto velho falando um palavrão, nunca se vê um caboclo humilhando um assistente, um consulente, um Exu chamando coisas depreciativas, coisas sexuais, uma pombagira cantando forma depreciativa, sexual mesmo, o marido perto da mulher. Isso é mistificação, isso é vergonha, falta de vergonha na cara, isso é um desrespeito com a religião de Umbanda. Então você, médium, que percebe que há um pseudo-médium dentro da tenda mistificando, não espere o guia, vá até ele você. Pergunte de fato o nome daquilo que está ali incrustado, incorporado. Umbanda é um lugar sagrado, que não se confunde ao profano. Então mistificação é nossa responsabilidade não deixar acontecer. Com respeito ao ser humano, com amor, mas nós não permitimos isso. Chama o irmão de lado, pergunta, irmão, qual é o seu problema? Que manifestação espiritual é essa? Porque assim, é só olhar coisas absurdas. Como é que vai se ver uma mistificação? O linguajar que o espírito usa, as coisas que o espírito faz. Não tem necessidade nenhuma de espírito dançar em cima de capo de vidro, jogar punhal no próprio corpo, botar fogo no corpo. Não há necessidade desses espetáculos, desses circos todos, né? Botar uma religião de mediunidade séria, uma religião de caridade. Então a mistificação tem que ser combatida nas tendas. Que comece por nós encarnados, que nós teremos o apoio dos verdadeiros guias de Umbanda contra essa praga mediúnica que é a mistificação, que está sendo varrida de dentro da Umbanda. Aos poucos os templos vão ser lotados, os templos das religiões mercantilistas vão ser lotados de ex-umbandistas, né? Os mistificadores não vão ficar muito tempo conosco, porque a separação do trigo e do joio vai acontecer. Esses lobos vestidos em corpo de ovelha vão ser afastados do nosso meio. Os templos megaloma de egocentrismo, de ostentação, de religiões mercantilistas e abstratas, de religiões mentalistas, vão continuar sendo superlotados por esses ex-umbandistas. E graças a Deus, os mistificadores vão continuar sendo varridos dentro da Umbanda. Os que não querem se transformar vão ser varridos e vão continuar dando seus falsos testemunhos em cima dos púlpitos. Porque um bandista que é um bandista, morre um bandista porque sabe que é ser um bandista. Muito obrigada. E agora, queridos internautas, acaba nosso programa Papo de Umbanda. Que pena. Mas antes de acabar, vai lá na internet agora. Você já está na internet, já aproveita, quando acabou o vídeo, vai lá no nosso programa Papo de Umbanda no Facebook. A produção já colocou os próximos temas, que é reencarnação, novamente para aqueles que, né, como a gente teve uma votação legal, aqueles que queria, às vezes quer, né, ter uma oportunidade de votar novamente, reencarnação, o uso das oferendas, a Bíblia segundo a Umbanda e, se eu não me engano, tem mais um. A reencarnação, a Bíblia segundo a Umbanda, o uso das oferendas e dependência química. E dependência química, é isso mesmo. Vai lá, vota bastante. Qualquer crítica, sugestão, opinião, esclarecimento, mande para a nossa página no Facebook, ou se preferir, uma coisa mais privativa, uma coisa mais privada, mande para o nosso e-mail, programapapodeUmbanda@outlook.com. E antes de acabarmos com o nosso programa, o pai Davi Veronese vai fazer uma prece aí. Então, internautas, leve seu pensamento a Deus, leve seu pensamento ao Oxalá, aos seus guias, aos seus pais espirituais, aos seus orixás. E naquele momento que você mais precisa, pense neles, que eles sempre estão do seu lado. E o pai Davi Veronese vai fazer uma oração, então coloque sua mente aí, feche seus olhos e vem com a gente. Primeiramente, agradecer mais um programa Papo de Umbanda. Esses papos polêmicos me deixam completamente polemizado. Eu amo fazer isso. Eu acho que a minha opinião tem que continuar sendo mantida e a sua também. No próximo programa nós voltamos com muita fé, com muito amor. Mande lá os seus temas. Continue nos acompanhando também no Umbanda Conhecimento. O curso Orixá Ogum já está no ar. Ainda há tempo de se inscrever. Dia 19 se encerra as inscrições. E vem aí daqui a pouco o lançamento de mais um curso gratuito do Umbanda Conhecimento sobre mediunidade. São cursos realmente profundos, realmente
de assuntos interessantes, com bastante material de apoio, com bastante informação para nós sermos elucidados e esclarecidos. Vamos à prece, pensando no Cristo Oxalá, Divino Criador Olorum, pais e mães orixás. Nós queremos pedir em favor dos internautas e de nós mesmos, dos que mais sofrem, dos que mais precisam de um auxílio para o corpo e para a alma. Misericórdia, ó espiritualidade maior, dos que clamam por socorro, por justiça e por paz. Pedimos pelas famílias em luto, pelas famílias em desespero e em depressão. Rogamos pelos desempregados, vibramos pelos dependentes químicos, vibramos pelos órfãos e pelas viúvas, vibramos pela paz mundial, pela construção de um novo mundo nesse planeta criado com o auxílio dos sagrados orixás. Pai Ogum, dê a todos caminho. Pai Oxóssi, traga-nos a fartura do conhecimento. Sagrada Mãe Iemanjá, seja a rainha absoluta de nossos lares, junto a Maria Santíssima. Que Jesus, o Médium Supremo, nos abençoe, nos guarde, na luz dos nossos caboclos, pretos velhos e herês, nas 7 linhas de Umbanda e na força de Zambi. Graças a Deus. Graças a Deus. E até a próxima, internauta. Um beijão bem grande do Papo de Umbanda, do programa. E até a próxima. Axé Luz, Saravá.